contra a França. A Bélgica, que na final não estava contra isso, até resolveu desistir, e ousou desistir, e de que maneira, e portanto, às tantas houve mesmo ocupação e houve uma série de barbaridades que foram feitas logo às primeiras guerras, portanto, a Bélgica também, tudo isso, e como a neutralidade da Bélgica tinha sido violada e a Inglaterra, que estava renitente a entrar no conflito, foi-se obrigada a intervir também. Ora bem, a Inglaterra era um Império Britânico. O Império Britânico significa que, de repente, no conflito que começa, vão estar metidos gente de vários continentes. Vêm africanos que eram tropas auxiliares francesas e vêm para a Europa. Vêm indianos que faziam parte do Império Britânico e vêm como também para aqui. Vêm australianos e neozelandeses também combater para estas paragens, nomeadamente contra a Turquia, contra o Império Otomano que vai-se ver envolvido também em toda esta coisa, porque eram aliados dos próprios alemães. Lembram-se do Lawrence da Arábia, do filme? Lembram-se? Não tenho que pedir para passar o filme aqui na biblioteca. São 3 horas e meia, mas vale a pena. O que se mostra lá é exatamente o conflito no Médio Oriente, como envolveu os turcos, os ingleses e os árabes da região. Ou seja, de repente, há vários continentes envolvidos. De repente temos uma guerra mundial. Não é mais uma guerra europeia, é um facto novo. Não é mais uma guerra europeia, é uma guerra mundial ou quase. E do outro lado do Extremo Oriente, o próprio Japão resolve atacar a China. Portanto, às tantas, como veem, tudo começa a envolver-se. Os continentes todos envolvidos uns com os outros numa guerra mundial. Coisa completamente nova. Ou seja, o tal verão amigo tornou-se como se realmente fosse o fogo de verão que se abatiu sobre a Europa e a pouco a pouco se propagou para o resto do mundo. Um grande autor e polemista de Viena da Áustria chamado Karl Kraus escreveu uma obra teatral absolutamente incapaz de ser apresentada em palco, pela sua dimensão, mas que tem um título extraordinário, que é Os Últimos Dias da Humanidade. E é uma obra sobre este conflito. Dos últimos dias da humanidade. Isto é uma frase, é um título extraordinário, é uma frase extraordinária que deve pesar na nossa cabeça. Porque uma certa imagem de humanidade desaparece, exatamente, a partir deste verão de 1914. Por outro lado, há um outro livro que eu vos aconselho, que é O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig. Stefan Zweig foi um autor muito conhecido e muito lido em Portugal durante uma série de anos, quer como autor de contos, de novelas, mas também de biografias. Não é? E tem um livro de memórias, O Mundo de Ontem, que eu vos aconselho absolutamente a ler. Fez uma reedição há pouco tempo, porque é um grande testemunho sobre isso. Portanto, como é que era o mundo antes da Primeira Guerra. Depois podemos comparar e ver como tudo se tornou rigorosamente diferente. Bem, portanto, nos primeiros dias de agosto, tudo isto se encadeia. E o que aparece é na imagem que o triunfo dos nacionalismos completamente exacerbados. O Fernando Pessoa dizia que todas as nações são mistérios. Com certeza que todos nós temos uma missão. Os que acreditam, em último caso, têm uma missão, têm uma nação que é a do céu, do próprio céu, é a sua própria nação. Lá vieram, a ela voltarão um dia. Com certeza. Outros não, pensaram todos. Nós temos uma nação e temos de ir a ela. Uma coisa é a nação, outra coisa é o nacionalismo exacerbado. Ou seja, todos contra nós contra todos, nós é que somos importantes e somos o centro do mundo. Que é um pouco aquilo que depois vem a aparecer, e tristemente, no próprio desporto hoje em dia. Os piores momentos, os piores campeonatos, quando os ânimos estão mais acesos, quando há grandes encontros desportivos e de repente vêm ao de cima os piores instintos que têm a ver com toda esta mesma ideia e que podem conduzir a isto, que é a diabolização do outro. A diabolização do outro. Bem, mas de qualquer modo, o que aconteceu aqui foi uma coisa extremamente curiosa, é que houve um entusiasmo generalizado. Declarada a guerra, as multidões saem para as ruas e ficam
entusiasmadíssimos com a ideia, fazem uma festa, começam a distribuir flores aos soldados, porque aquela coisa dos cravos do 25 de Abril já tem precedente, e é na Primeira Guerra, quando se entrega flores aos soldados que vão partir para a frente. E é a grande festa. Isto acontece em todas as capitais europeias, entusiasmo da missão. Era visto quase como uma festa, ou quase como uma sensação de alívio. Nota maior de rodapé. É evidente que uma guerra não surge por acaso. É evidente que havia um mal-estar na civilização, como escreveu Freud. É evidente que houve uma série de conflitos prévios e de derramamentos de sangue prévios, antes mesmo de 14. As coisas não estavam bem. Na verdade, quase que a Europa precisava de um escape. E o escape aqui talvez tenha sido a guerra. É como se nós não aguentássemos viver em paz. Como se o tal desassossego pudesse chegar a coisas destas. Bom, e na verdade, esse entusiasmo generalizado foi tão generalizado que até acabou por envolver, nesta alegria, a suposta coisa da guerra, a guerra que vai, aliás, vai ser curta. Isto começa agora, para o Natal está tudo em casa, está tudo resolvido. É o que eles acharam, não é? Vai ser tudo assim. Foi tanto assim que, de repente, até mesmo os internacionalistas, não está cá um bocadinho diferente para eu ter com ele, até mesmo os anarquistas, os pacifistas, etc., de repente, eram todos belicistas. De repente estavam todos metidos na guerra, entusiasmados, e vamos ali cortar a orelha aos inimigos. Isto é extraordinário, quer dizer, isto aconteceu. Portanto, é como se as ideias fossem uma capa muito levezinha, que estivesse em cima de uma série de instintos básicos, que à mínima coisa vem ao de cima, e que dominam completamente. E sobretudo as massas. Sobretudo as massas. Cuidado com as massas. Não as italianas. Estou a falar das massas das multidões. Cuidado sempre com elas, porque é muito fácil manipulá-las e transformá-las em matilhas, sem ofensa para os lobos, depredadores. E começa a guerra. Vai durar 4 anos. Começa em agosto de 14 e vai terminar no dia 11, aliás, vai terminar à 11ª hora do 11º dia, do 11º mês de 1918. Portanto, isto foi feito assim. Que é uma data que é assinalada em todo o mundo, exceto em Portugal. Nós somos, de facto, um país muito sugéreis. Nós, o que comemoramos é uma derrota, que é a Batalha de Nalina, que já vamos falar, dia 9 de abril. O meu avô foi militar de carreira, como aliás o meu tio também. O meu avô dava uivos de fúria sempre que aparecia o 9 de abril, que ele dizia: como é que é possível comemorar-se uma derrota? Como é que é possível? Os outros comemoram todos a vitória da paz sobre a guerra, dia 11 de novembro. E tem São Martinho, nós cá, é mais a aguardente, as castanhas, e esquecemos para o que é que isso significou para toda a gente na Europa. É verdade que durou um pouco, 20 anos depois já estavam metidos noutra. Exatamente. Mas, na verdade, naquela altura parecia que era o fim de um enorme pesadelo, nunca mais acabava. Nós assinalamos, de facto, o 9 de abril, aliás, pouco. Nos outros países é feriado e há grandes comemorações, basta ver os telejornais. E é o chamado Popping Day, ou seja, o dia da papoila. É assim que é chamado primeiro. Porquê? Porque se verificou que aqueles campos totalmente devastados pela guerra, passados algum tempo, floresciam papoilas em enorme produção. A papoila, como sabem, é vermelha e era quase como se o vermelho da papoila fosse alimentado pelo vermelho dos sangue que tinham morrido naquela terra. Então a papoila ficou como símbolos que caíram durante a guerra. Daí o dia da papoila. Em Inglaterra, nesse dia, vendem-se papoilas. Eu estive quase para trazer, não consegui arranjar papoilas, quero beijar para vos lembrar disso. Nota de rodapé, meu avô protestou tanto, e coitado morreu num dia 9 de abril. Vejam a ironia da história da vida, não é? Incrível. Bem, todo avanço sobre primeiras batalhas, grande entusiasmo, vai correr tudo bem. Atenção, tudo isto é censurado. Portanto, tudo quanto é notícias sobre aquilo que vai acontecer vai ser completamente censurado em todos os países. Portanto, só se dão as informações que convém. Portanto, censura de notícias e censura de imagens. As poucas imagens que nós temos hoje sobre a Primeira Guerra ou são documentários fabricados na retaguarda, coisas feitas depois, ou filmes de ficção, não temos, a não ser uma coisa ou outra que se tivesse recolhido, mas na altura todas as imagens eram censuradas. Não se podia mostrar
terminadas. Portanto, no mesmo mês, não sei o quê, mas na verdade, em novembro, há uma estabilização da frente. Atenção a esta palavra frente. Hoje é muito usada nos motivos meteorológicos. Não é? Há uma frente, não sei o quê, do fria que vem dos Açores, não sei o que mais. A palavra frente, hoje utilizada na meteorologia, vem da frente da Primeira Guerra Mundial. Le front. Ou de front. A frente. Vem daí. Esta palavra começou a ser usada aí. E, na verdade, em novembro de 1914, começa uma coisa terrível chamada Guerra das Trincheiras, que vai durar até à primavera de 1918. São 700 e tal quilómetros de trincheiras. É impressionante. O que lá se viveu, eu não vos posso descrever, mas há imensas descrições sobre isso. E é chamado inferno na Terra. Há um livro, claro que uma terça meio pequena, há uma exposição no primeiro andar, é pequenina, mas é o que a biblioteca tinha para mostrar, diz sobre a Guerra Mundial, depois podem ver. Mas eu trouxe algumas coisas de casa, eu tenho uma biblioteca razoável sobre as coisas da Primeira Guerra, por questões de família, como dizia o outro, quem sabe os seus nomes genera, eu pelo menos tento não generar, e como tive dois familiares próximos nessa Primeira Guerra, portanto, fiquei marcado por isso. Eu nasci em 47, 2 anos depois da Segunda, portanto, entre a Primeira e a Segunda, o meu coração balança, como dizia o outro. Há um livro fundamental que eu tive o prazer de conseguir publicar há uns anos, quando ainda se publicavam livros em Portugal, que é A Guerra como Experiência Interior, do Ernst Junger, que é, como sabem, um autor que era muito admirado pelo António Tão. Isto é um livro extraordinário. O Ernst Junger combateu na Primeira Guerra, foi ferido na Primeira Guerra 14 vezes, ganhou a mais alta condecoração do Exército Alemão, e depois escreveu uma série de romances e de descrições sobre aquilo que viveu. E este é um livro publicado em 1920 sobre, portanto, a súmula da sua própria experiência na guerra. Esse é um livro que eu recomendo, absolutamente. Bem, o que vai aparecer ao longo deste tempo, evidentemente que eu estou aqui a meter verdadeiramente um recinto na rua do texto, que é ter 4 anos para pouco tempo de dispor. Aquilo que vai acontecer é algo que até aí tinha sido utilizado para vender os primeiros eletrodomésticos ou produtos de limpeza ou coisa assim, chamado propaganda. Chamado propaganda. É uma coisa inventada para a América. Aliás, a América vai ser a grande vencedora da Primeira Guerra, como foi depois da Segunda. Como é nunca perder isto visto. E a grande perdedora vai ser a Europa, tanto na Primeira como na Segunda, obviamente. A história repete-se. E é dizer que não se repete. Claro que se repete. Na Primeira e na Segunda. E a propaganda vai fazer-se com um sentido. A diabolização do inimigo. O inimigo é um monstro sanguinário. O inimigo é para abater de todas as maneiras. O inimigo come criancinhas ao pequeno almoço. O inimigo viola para as jovens, para virgens dos países quando os invade. O inimigo é, de facto, um monstro que tem que ser extirpado da face da Terra. O inimigo era aquele que até há bem pouco tempo nós liamos os seus livros, os seus romances, seguimos as suas ideias filosóficas e era o vizinho do lado. Na Europa são todos os vizinhos do lado, já repararam? Nós é que somos um pouco desazados, temos depois um mar com um vizinho do lado, né, e a Espanha com um vizinho do outro. Falta-nos aqui um outro vizinho que é o mar. E a ideia, portanto, um esforço de desumanização cada vez maior. De repente, todas as ideias do século XIX tinham sido a favor do progresso da humanidade, de que isto ia ser um mundo cada vez melhor e que nós íamos avançar absolutamente para, de facto, um momento de auge da civilização. Tudo isso, de repente, é posto em causa e o que fica é uma ideia de desumanização do outro, de um outro que, curiosamente, segundo a experiência de quem está na frente de combate, um outro que raramente se vê. Isso é absolutamente espantoso. O outro raramente era visto. Ele até podia estar à trincheira ali a 100 metros ou 200 metros. Rarissimamente se via. Há um testemunho disso num livro fundamental escrito uns anos depois por o Henrique Maria Remarque, que é Nada de Novo na Frente Ocidental, ou Oeste Nada de Novo, que deu, aliás, um filme também com o Ernest Borgnine, um filme muito interessante, que eu vos aconselho, e o livro também. E que é descrito aí, exatamente no livro, é o encontro com o adversário, com o